Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Arion, criador do canal, e no vídeo de hoje, na nossa aula de hoje, eu vou ensinar a vocês como é possível prever o próximo movimento do gráfico, como é possível prever a próxima estrutura a ser formada no gráfico. Lembrando que prever não é você tentar adivinhar o que vai acontecer, tá? Você vai utilizar a probabilidade ao seu favor, você vai utilizar a probabilidade daquele movimento do preço passado em relação ao preço futuro. E é nisso que você vai trabalhar, você vai utilizar a probabilidade ao seu favor para ter muito mais assertividade no mercado e para estar também preparado para quando se o mercado fizer algum movimento em que você não espere ou que ele faça um movimento e vá a seu favor e vá até o seu alvo aí da operação. Bom, o que nós temos aqui? Gráfico diário dessa ação. Tá? Não vou utilizar aqui média móvel por enquanto, primeiro eu vou explicar as estruturas do gráfico, depois eu explico a estrutura com a média móvel e assim você consegue usar a probabilidade aí das estruturas ao seu favor para a gente conseguir prever o que vai acontecer com o gráfico no futuro, tá bom? O que está acontecendo exatamente aqui? A ação tinha um período de consolidação, uma dica pessoal, sempre olhe para o lado esquerdo do gráfico, tá? Olhe para o preço passado do gráfico para que você possa verificar o que pode ocorrer com o lado direito do gráfico, tá? Para que você possa ter mais assertividade aí. Bom, o que aconteceu com esse ativo aqui? Ele estava ele saiu de uma tendência de alta, né? Ele estava aqui uma tendência de alta, logo depois ficou batendo e voltando, e isso daqui se transformou numa consolidação, bem aqui, ó. Essa daqui foi uma consolidação. Dentro dessa consolidação, o que acontece com o gráfico após ele passar por uma consolidação? Durante uma consolidação ele está batendo e voltando, né? Nas duas extremidades, no suporte, na resistência e no suporte. E o que o gráfico procura fazer quando está em período de consolidação ou de acumulação? Em um momento ele vai querer romper, tanto para cima ou para baixo. Tá? Isso aí não tem como adivinhar, você não consegue prever isso. Você até consegue prever o seguinte: se o gráfico tiver dentro de uma consolidação desse jeito aqui, dentro de uma consolidação, batendo, subindo, descendo, batendo, subindo, descendo, sendo que ele começa a fazer topos e fundos ascendentes dentro de uma consolidação, ou seja, topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores dentro de uma consolidação, ele tende a romper para cima, tá? Vou entrar no rompimento? Não, você vai esperar uma próxima estrutura ser formada. Você vai esperar que essa resistência aqui se transforme em um suporte. O gráfico vai fazer alguma estrutura aqui, vai transformar no suporte e vai ter a sua alta do ativo. E a mesma coisa se o gráfico tiver dentro dessa consolidação e fizer um movimento para baixo, tá? Se ele fizer esse movimento aqui, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, ficou fazendo fundos mais baixos que os fundos anteriores, ele tende a romper o suporte do ativo. Vai entrar vendido assim que rompe? Não. Você vai esperar a mesma coisa, vai esperar uma estrutura ser formada para que ele continue a sua queda, porque ele pode romper e voltar para dentro da consolidação, tá? E o que ocorreu aqui no gráfico? Exatamente isso. O gráfico ficou batendo aqui e voltando, né? Ficou batendo aqui e voltando. Olha o que aconteceu aqui, ele bateu, voltou, formou um topo mais baixo que o topo anterior. Isso aqui já me indica o quê? Que ele vai querer romper para baixo. Então procuraria um melhor momento para operar vendido, não no rompimento. Vai esperar uma próxima estrutura. No caso aqui ele rompeu e abriu com gap. Eu vou entrar vendido aqui? Não, porque o gráfico ainda tende a testar um suporte, a testar o fechamento do gap. Tá? A probabilidade é essa. Então não vou entrar vendido aqui, eu vou esperar ele retornar a sua queda e ele formar uma nova resistência. Quando ele formar uma nova resistência, aí sim eu consigo identificar que ele vai entrar em uma tendência de queda, tá? Aí sim eu consigo prever esse próximo movimento de queda. Então, depois de uma consolidação,
o gráfico vai querer romper para algum lado e você consegue identificar, prever o possível rompimento se ele fizer esse topos e fundos mais altos dentro dessa consolidação. E a mesma coisa é a mesma coisa quando acontece na queda do ativo. Quando o ativo está em tendência de queda, aliás, quando o ativo está numa consolidação, ele quer romper para baixo para entrar numa tendência de queda, tá bom? Dentro de uma consolidação não tem como você prever quando o ativo vai romper ou não, mas dentro da estrutura, formando esse topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, ou topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, você consegue já identificar, ter uma ideia para onde que ele vai querer romper. Não vai saber quando que ele vai romper, mas você consegue já ter uma ideia para onde que ele vai romper, mas é muito importante que você não entre assim que o gráfico rompe. Tá? Então, isso daí é utilizar a probabilidade ao seu favor. Então, depois desse movimento aqui, ele continuou sua tendência de queda, né? Vamos ver qual foi o próximo movimento dele aqui. Se ele romper isso aqui, eu consigo saber que ele vai continuar sua tendência de queda. Agora, se ele formar uma estrutura acima desse patamar aqui, ele vai ter uma correção mais profunda ou até mesmo uma reversão de tendência, tá? Nesse miolo aqui, eu não faço nada, eu não sei o que ele vai fazer. Eu só sei o que ele vai fazer após ele romper e formar a estrutura. Eu consigo identificar o próximo movimento, tá bom? Então, no meio dessa confusãozinha, você não faz nada. Vamos ver aqui para onde que ele foi, o gráfico. Ele continuou sua tendência de queda. Olha que interessante. Aqui ele não rompeu, ele não fez nenhuma estrutura acima desse topo, voltou a cair. Então, quando ele rompeu essa estrutura aqui, eu sei o quê? Que ele vai tentar testar esse suporte, Se romper esse suporte, o outro movimento provável que ele vai fazer é testar esse suporte, transformar ele numa resistência e voltar a cair. Tá? Aí eu vou estar operando vendido, vou usar a tendência do ativo ao meu favor. Aí eu vou operar vendido. Para operar vendido no mercado de ações aqui no Brasil, você precisa alugar essas ações, tá bom? Só você ligar lá para sua corretora e pedir para o aluguel dessas ações, pedir para alugar. Tem vídeo meu aqui no canal ensinando como alugar essas ações na sua corretora aqui no Brasil. No mercado americano é mais fácil, é só você entrar vendido na operação e informar a sua corretora eletronicamente. Bom, e aqui tem uma tendência de queda, correto? Dentro desse canal de queda eu sei que a probabilidade de ele continuar a tendência de queda é muito maior que haja uma reversão. Como é que eu sei disso? Porque olha quantas tentativas no pullback ele fez. 3 tentativas. Qual foi de fato a reversão, a correção? Uma. Então, a probabilidade dentro de uma tendência ela está a meu favor. E nessa reversão, nesse rompimento desse canal, se ele fizer alguma estrutura aqui em cima, a probabilidade do ativo seguir para uma reversão é muito maior do que se ele apenas romper e voltar a cair. Se ele voltar para dentro do ativo, para dentro desse canal de baixa, tem 2 movimentos que ele pode fazer. Continuar tendências de queda, aí eu opero vendido, ou entrar numa região de acumulação. A região de acumulação é muito comum depois de uma forte tendência de queda ou uma forte tendência de alta. Então, o que eu tenho que estar preparado? Para operar vendido, se ele retornar para dentro do canal de alta, continuar sua tendência de queda. Eu tenho que estar preparado para o ativo entrar numa consolidação. Então, se ele entrar numa consolidação, eu saio da operação, porque possivelmente vai haver uma reversão de tendência. E se ele romper aqui, eu vou esperar uma próxima estrutura para operar comprado no ativo. Então, depois de uma forte tendência de queda, existe essas 3 possibilidades. Sendo que dependendo da estrutura, uma é mais forte que a outra. Se romper e formar estrutura, a probabilidade de continuar a tendência de alta, de retornar para uma tendência de alta é muito maior. Se romper e voltar para dentro do ativo, a probabilidade de entrar numa tendência
de queda novamente é maior do que uma reversão ou uma consolidação, ou se o ativo, quando retornar e fizer esse movimento aqui, ó, deixa eu apagar tudo isso para limpar um pouquinho o gráfico. Se o ativo fizer esse movimento aqui, testar o fundo e voltar, já pode considerar que ele vai entrar no período de acumulação. Tá? A probabilidade que ele entre em um período de acumulação durante alguns dias é muito maior. Então, mas aqui o que aconteceu? Aqui ele formou um pullback acima do canal de alta. Se ele formou esse pullback acima do canal de alta, eu já posso considerar que vai haver uma correção ou uma reversão mais profunda. Se ele vai ter essa reversão ou uma correção mais profunda, o que eu vou fazer? Posso trabalhar comprado no ativo. Tá? Posso trabalhar comprado no ativo. Mas olha só que interessante. Eu falei que a gente iria utilizar a média para o que vai acontecer com o gráfico, né? Bom, olha isso aqui. Vou colocar a média móvel de 20 períodos, que é a que eu sempre trabalho aqui. Vou botar aqui. Foi. Média móvel de 20 períodos. Vou colocar aqui na cor verde. Espessura 2. A média móvel de 20 períodos é simples. Tá bom? Pronto. Coloquei a média móvel. Agora vamos analisar isso aqui de acordo com a média móvel. Olha que interessante. Canal de baixa, né? O gráfico, ele dentro desse canal de baixa, ele não está usando a média móvel de 20 períodos como suporte, como resistência. Pelo contrário, ele está furando a média móvel de 20 períodos e voltando a cair. Tá? Se ele está fazendo isso, eu sei que a qualquer momento ele pode ter uma reversão ou uma correção mais profunda. Tá? Então aqui eu não entraria vendido na operação. Eu vou entrar vendido quando o gráfico utilizar literalmente a média móvel de 20 períodos como uma resistência. Aqui ele não está fazendo isso, então aqui eu fico de fora, porque aqui está um período de confusão. E olha que interessante também. Ele rompeu a média móvel de 20 períodos, ele rompeu essa resistência e utilizou essa resistência e transformou essa resistência no suporte, que é essa linha aqui, mais a média móvel de 20 períodos também como suporte, através desse candle aqui. Então, a partir daqui, eu sei que a probabilidade de haver uma reversão de tendência é muito maior. Qual é o meu próximo alvo? O que o ativo vai buscar? Exatamente isso aqui. Esse topo anterior. Tá? Então, eu poderia entrar comprado aqui e o meu alvo aqui em cima. Então pronto, já previ esse movimento completo. O que? Utilizando simplesmente o canal de baixa e a média móvel de 20 períodos do ativo. Então a partir daqui a gente já vai começar a analisar o ativo junto com a média móvel de 20 períodos. Opa, saiu aqui. Pronto. Se o gráfico está acima da média móvel de 20 períodos, ele está numa tendência de alta. Tá com topos e fundos ascendentes. Ele está utilizando basicamente a média móvel de 20 períodos como um suporte. Então, a probabilidade de ele continuar sua tendência de alta é muito alta. Sendo que esse topo anterior aqui, a probabilidade de ele entrar em um período de confusão de mercado, nessa região aqui, também é grande. Porque aqui já houve uma região de rejeição. Então, se o gráfico bater aqui, ele tende a entrar numa região de confusão aqui, ou seja, vai ficar um período de tempo aqui consolidado. Então, por isso que o meu alvo vai ser aqui. Meu alvo da operação vai ser utilizando a resistência anterior. A partir daqui, o que ele tem a fazer o gráfico? A princípio eu não sei, mas se ele romper essa estrutura, qual vai ser o meu próximo alvo? Aqui em cima. Tá? O meu próximo alvo vai ser aqui em cima. O gráfico vai querer buscar isso aqui. Mas se ele não romper essas estruturas e cair, eu ainda não posso considerar que ele vai romper a média móvel de 20 períodos e entrar numa tendência de queda. Tá? Quando é que eu vou esperar que ele entre em uma tendência de queda? Após ele romper a média móvel de 20 períodos e fazer estruturas abaixo da média móvel de 20 períodos, não antes disso. Então,
Aqui vamos ver o que aconteceu com o gráfico. Ele continuou, rompeu, mas houve rejeição. Olha onde ele veio, o que ele veio buscar. Ele veio buscar o fundo anterior. Esse aqui seria o meu alvo parcial, basicamente. Meu alvo final estaria aqui em cima. Então ele veio buscar aqui o meu alvo parcial. E logo aqui ele fez um possível candle de reversão, bem numa estrutura. Eu considero isso aqui uma reversão? Não, porque ainda está em uma tendência de alta. E é aquilo que eu falei para você. Rompeu a média móvel de 20 períodos e fez estruturas como essas aqui, aí eu considero que ele entrou numa tendência de baixa e vou operar vendido. Então eu vou considerar que ele vai fazer topos e fundos descendentes, tá? Aqui eu considero que ele vai fazer topos e fundos descendentes porque entrou numa tendência de baixa. Então numa tendência de baixa, a previsão é que ele continue a tendência de baixa até que haja um padrão de reversão do gráfico. Tá? Eu não posso considerar em hipótese alguma que eu acertei topo ou que acertei fundo, em que eu vou comprar topo ou que eu vou comprar fundo da... Aliás, que eu vou vender topo e que eu vou comprar fundo da ação. Em hipótese nenhuma eu posso caçar isso. Eu vou caçar o quê? A tendência do ativo. Eu vou aproveitar a tendência porque o meu retorno é muito mais rápido. Então, olha aqui. Quando ele cruzou a média móvel e começou a fazer estruturas, ele literalmente caiu o ativo. Agora olha que interessante. O ativo caiu muito, né? Uma coisa que acontece muito quando a ação fica longe da média é que em algum momento ele vai buscar a média. Então, eu não posso entrar num ativo comprado ou vendido nele se ele está muito longe da média. Isso me diz que o preço está caro. Quando a média móvel de 20 períodos está muito afastada do gráfico, ele me diz que a ação está cara. Tá? Eu não posso entrar atrasado nesse período. Olha o que aconteceu aqui. Ele caiu muito. O ativo caiu muito. Voltou, subiu e fez isso, formou um suporte aqui. A partir do momento que ele forma um suporte, eu já ligo meu sinal de alerta. Opa, aqui ele pode entrar numa região de acumulação por algum tempo. Por que eu não posso considerar que ele vai reverter? Porque a consolidação vem primeiro do que a reversão. A consolidação é uma das estruturas da possível reversão. Ele é a acumulação do ativo. Então, a partir daqui, eu posso considerar, nessa estrutura aqui, ó, eu posso considerar que ele vai entrar numa consolidação. Quando é que eu sei que ele vai querer romper essa consolidação aqui? Que o ativo está aqui, formou esse suporte. Através disso aqui, ó, ele formou um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, a partir daqui eu sei que ele vai querer romper e possivelmente ele vai querer reverter a tendência ou fazer uma correção mais profunda. Tá? Lembrando que a correção mais comum é a correção de 50% de um movimento esticado. É a correção mais comum. Tem uma correção menor que é de 30% e tem a correção um pouquinho maior que é de 60%. Passou de 60%, vai ser uma reversão de tendência, não vai ser mais uma correção. Tá? A probabilidade de ser uma reversão de tendência ela é muito maior do que uma simples correção. Então, aqui eu já sei que ele vai querer romper para cima. Aqui eu já sei que ele vai querer romper para cima, porque está formando esse fundo mais alto que o fundo anterior. Deixa eu desenhar aqui de novo. Pronto. Aqui, ó. Fundo mais alto que o fundo anterior. Rompeu a média móvel de 20 períodos. Pronto, já sei que ele vai querer sair dessa região de acumulação, ele vai querer seguir a sua tendência de alta. Então, a partir desse momento, eu já começo a caçar algum ponto de compra, ou seja, fundo de pivô, rompimento de pivô, dependendo da sua estratégia. Eu particularmente utilizo do swing trade rompimento de pivô, que eu acho muito mais assertivo. Não é nem que eu acho muito mais assertivo, através de toda a minha catalogação de durante anos das minhas operações, o rompimento de pivô dentro de uma tendência de alta do ativo ou uma tendência de baixa, ele é muito mais assertivo do que caçar fundo. Até porque caçar fundo você não vai utilizar estrutura, você vai utilizar somente a análise do candle e de poucos candles, que o fundo de pivô funciona somente com a leitura é formada somente com poucos candles. Um pivô completo ele é formado
com muitos candles. Então a estrutura tem que ser muito mais forte do que simplesmente um candlezinho, 2 candles, 3 candles. Bom, então a partir daqui eu já começo, eu já sei que ele vai ter uma reversão mais profunda ou uma reversão de tendência ou uma correção mais profunda. E a partir daqui eu começo a trabalhar comprado no ativo, tá? Enquanto ele estiver acima da média móvel de 20 períodos, eu vou considerar que o ativo quer se manter em sua tendência de alta. Lógico, ele também pode se manter também numa região de acumulação acima da média móvel de 20 períodos. Vou entrar na acumulação ou nessa consolidação? Não, vou esperar ele continuar a sua tendência. Aí eu vou fazendo, vou operando e saindo da operação, ou vou fazendo preço médio a favor da tendência. Coloca aqui, pronto. Aqui ó, o que eu falei. Gráfico longe da média. O que ele tende a fazer? Pode considerar que ele vai buscar a qualquer momento o ativo. Se entrar aqui, por mais que tenha uma barra de força, vai entrar atrasado, porque o gráfico está longe da média. A ação está cara, podemos dizer que a ação está cara o preço da ação está cara para esse ativo, para esse momento. Lembrando também que preço da ação dentro do trade ele é relativo. Se tiver depois dessa brusca tendência de baixa aqui, eu posso considerar aqui, por exemplo, que o ativo ainda está barato. Mas se eu analisar, esquece isso aqui, se eu analisar somente esse conjunto, se eu analisar somente isso aqui, deixando de lado o lado esquerdo do gráfico, eu vou achar que o ativo está caro. Então isso aqui é relativo, tá? O que eu vou considerar para o momento do trade, que a gente utiliza no curto período de tempo, que é o swing trade? Vou considerar que quando estiver longe da média, o gráfico vai, em algum momento ali, ele vai buscar a média móvel de 20 períodos. Isso aqui é muito certo, tá? Ele vai buscar. E após ele buscar, ele vai entrar em um período de consolidação, porque para ele buscar a média móvel de 20 períodos, ele tende a ter uma queda até mais brusca. Então ele entra no período de consolidação. Quando o gráfico ele tem uma alta muito brusca, uma queda muito brusca, houve um movimento muito grande ali, depois vem a calmaria. Ele precisa se assentar, o mercado precisa se acalmar. Vamos ver o que foi acontecendo aqui com esse ativo. Período de consolidação, aqui que interessante de novo, como a gente pode prever o que vai acontecer com o gráfico. Depois do período de consolidação, o gráfico vai resolver o que fazer, né? Formou fundo aqui, que é o suporte do ativo. Olha outro fundo. Fundo mais alto que o fundo anterior, utilizando a média móvel como suporte. O que eu vou tirar de conclusão disso? Que ele tende a romper para a sua tendência de alta. Tá? Ele tende a romper para a sua tendência de alta. Então, eu consigo prever, através dessas estruturas completas, não de um único candle, que o ativo vai ou romper para cima ou romper para baixo, ou vai ter uma reversão de tendência ou não. Agora, e se o ativo ele não formasse esse fundo aqui, ele rompesse a média móvel de 20 períodos? Vou considerar que ele vai entrar numa tendência de baixa? Não, porque ainda tem esse fundo anterior para ser rompido. Eu vou considerar o quê? Que ele ainda está em um período de consolidação. Agora, se ele vier testar a média móvel de 20 períodos novamente e voltar a cair, aí eu sei que ele vai entrar numa tendência, possivelmente ele vai entrar numa tendência de queda, uma reversão de tendência, e que ele vai querer romper esse suporte. Tá? Aí eu consigo prever o que vai acontecer com essa ação nesse momento. Mas aqui ele ainda continua utilizando a média móvel de 20 períodos como suporte, então eu vou trabalhar comprado e vou considerar que a tendência de alta é muito mais forte. Eu vou considerar que eu vou acertar a compra do ativo com muito mais probabilidade do que eu vou acertar o topo do ativo e vou vender a ação. Tá? A chance de você, dentro do swing trade, de você acertar o topo do ativo é basicamente 1 para 7 no mínimo. Por quê? Não estou falando aqui de correçãozinha não, tá? Você comprou aqui, o ativo corrigiu e voltou a subir. Peguei a correção, não é reversão de tendência. Dentro de uma tendência de alta, no gráfico diário,
O swing trade, a ação tende a ter pelo menos 7 pivôs. 7 pivôs de alta, 7 pivôs de baixa, até que haja uma reversão. Essa é a média. Não é que vai ser 100% eficaz, não é que vai acontecer isso 100% das vezes, mas dentro da média é formado, dentro de uma tendência de alta, na média, há 7 estruturas até que haja uma reversão. Olha o que está acontecendo aqui, só voltar aqui para a nossa análise para a gente prever o movimento do ativo. O gráfico está subindo, olha o que ele formou aqui. Ele se afastou muito da média, a média está aqui embaixo. O que pode acontecer? Buscar a média de 20 períodos. Tá? Ele vai buscar. Eu vou entrar aqui? Não, porque ele está muito longe da média. Vamos ver o que aconteceu aqui? O gráfico buscou a média, logo acima. Ó. Se afastou muito, regiãozinha de acumulação, buscou a média. Voltou a subir. E olha aqui, rompeu. Assim que rompe, a gente já sinaliza que vai haver uma reversão de tendência? Negativo, ele tem que fazer uma estrutura abaixo do rompimento na média móvel de 20 períodos. Aqui ele continuou sua tendência de alta. Tá? Viu porque é importante você seguir a tendência do ativo? Como é que é muito mais eficaz do que ficar caçando topo de ação, achando que o momento vai reverter, que a ação está cara? A ação está cara, tá? Esse é seu achismo. Você tem que trabalhar com achismo, você tem que trabalhar com a probabilidade ao seu favor. Mas você viu que coisa eficaz? Que quando o gráfico se afasta muito da média, ele vai buscar a média móvel de 20 períodos? Isso aqui é extremamente eficaz. Tá? Então, aqui ó, que interessante. Ele rompeu de novo, nem formou estrutura. Rompeu, fez um U e voltou a subir. Olha que interessante uma estrutura que ele vai me dizer que vai continuar numa tendência de alta. Quando ele romper e fizer um pivô acima da média móvel de 20 períodos. Aqui eu já sei que ele vai continuar a sua tendência de alta. Então aqui eu já consigo operar também comprado no ativo. Aí chegou aqui em cima, opa, está afastado da média. Vou operar comprado ainda? Não. Ele vai querer buscar a média móvel de 20 períodos. Por que isso acontece? A média móvel de 20 períodos ela é lenta. Tá? Ela é formada, ela é calculada com os períodos do ativo. Se eu tenho 20 candles aqui, ele vai calcular os últimos preços desses 20 candles de fechamento. Do fechamento desses 20 candles. Então, ela é uma média móvel um pouco mais lenta. Tá? O cálculo dela segue mais lento. Então, você quase não vê uma movimentação tão brusca. Se eu colocar uma média móvel de 9 períodos aqui, eu vou ver que vai ficar acompanhando o ativo, mas vai ficar desesperadamente atrás do ativo. A média móvel de 20 períodos não, ela é um pouquinho mais lenta. Tá bom? Bom, lá em cima ali, ó, já vi que ele vai buscar a qualquer momento buscar a média móvel de 20 períodos. E foi o que aconteceu. Subiu e buscou a média móvel de 20 períodos. Depois de uma forte tendência de alta, que vem a acumulação, vem a consolidação do ativo, vem a calmaria, o mercado fica indeciso em saber se compra mais ou não. Você vai entrar na adivinhação? Não. Você vai esperar o mercado se decidir, tá? Aqui dentro você não consegue fazer nada, a não ser ler aquele padrãozinho que eu te falei, topos e fundos, ascendentes ou descendentes dentro da consolidação. Olha que interessante. Traçar aqui nossa região de acumulação. Sempre traça, tá, gente? A região de acumulação. Vou colocar aqui. Pronto. Região de acumulação aqui. Isso aqui seria possível prever o que vai acontecer com o ativo? Não, porque ele está utilizando as duas extremidades muito bem. Não tem como eu prever isso aqui dentro. Tá? Quando ele está utilizando, ele está quase que tocando suporte, tocando a resistência em todas as suas extremidades aqui, esse vai e vem, eu não consigo prever o que ele vai fazer. Tá? Então, vou ficar de fora do ativo, só vou traçar meu suporte e resistência, traçar essa região de consolidação e ficar de fora. Sendo que aqui ele testou novamente, através desse candle aqui e logo depois rompeu isso aqui. Se eu colocar no gráfico de 1 hora, por exemplo, ou no gráfico de 4 horas, eu vou ver esse movimento aqui. Eu vou ver um pivô.
tá? Então, dentro desse pivô aqui, acima da média móvel de 20 períodos, eu consigo identificar que ele vai continuar sua tendência de alta. E o que vai acontecer logo depois? Consolidação. Por quê? Aliás, ele foi buscar a média móvel de 20 períodos e acabou consolidando. Por quê? Se afastou muito da média. Então, você consegue prever esses tipos de movimentos, tá? Então, regrinhas básicas. Dentro da região de consolidação, apresentou topos e fundos ascendentes ou descendentes, ele vai querer romper ou para cima ou para baixo. Se for topos e fundos ascendentes, vai romper para cima. Se for topos e fundos descendentes, vai romper para baixo. Se o gráfico ficar muito longe da média móvel de 20 períodos, o que quer dizer para a gente? Que há uma possível região em que o gráfico vai querer retornar para a média móvel de 20 períodos a qualquer momento. Então, vou evitar de trabalhar comprado naquela região. Então, está dizendo que naquele período de tempo, a ação está cara para mim e vou ficar de fora daquele ativo, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado, tá? Curta e compartilhe essa aula, que eu sei que pode ajudar outras pessoas que estão iniciando no mercado ou que já estão no mercado e não estão conseguindo ter a assertividade necessária no swing trade, tá bom? Até a próxima aula. Não esquece de deixar a sua dúvida ou deixar sua sugestão de conteúdo aqui nos comentários, que eu mesmo vou responder e fazer o conteúdo com a sua próxima sugestão. Até a próxima!